iletrada. Se fores o autor visado neste episódio, ouve por tua conta risco. Não me responsabilizo por quaisquer danos psicológicos ou morais causados. Olá, olá, olá! Como é que vocês estão? Como é que está a ser o vosso verão? Como é que vai o vosso agosto? O meu, eu nem faço ideia porque ainda não lá cheguei. E o que é que eu vos trago para hoje, para o nosso episódio? Vocês já sabem, já viram o título, mas pronto, não interessa. Mas fiz de conta que ainda não sabem, então eu trago-vos um livro da Ariana Godoy. Quando eu li pela primeira vez o nome da Ariana, eu li Godoy, como estou a dizer. Possivelmente estou a dizer mal, não interessa, porque o que interessa aqui há um meme que eu achava que no meme eles diziam "Per favor, Godoya, não te vas", e não é Godoya, é Montoya. Portanto, a piada que eu tinha trazido para iniciar este episódio não pode ser utilizada e vamos entrar a seco no conteúdo do livro, que começa de uma forma que deveria ser cozy, mas para mim o texto apenas gritava cancro, cancro, cancro. Porquê? Porque começa com um saco de pipocas dentro do micro-ondas. Estes sacos contêm uma película de plástico revestida por Teflon. O que é Teflon? Não sei. Eu já fui de ciência, já não sou, portanto, não sei. Mas sei que é uma substância cancerígena e que a maior parte da população não sabe que isto existe. Sabem mais onde é que existe esta camadinha de Teflon que vos pode matar de cancro? Nos copinhos de papel descartáveis para café e afins. É ótimo vir aqui a este podcast, não é? E descobrir a quantidade de coisas que vocês consomem diariamente e que vos estão a matar. Pronto, ok. Vamos deixar o true crime à parte. E sobre o livro, assim que eu comecei a ler, apeteceu-me gozar com cada frase, com cada palavra, mas ao mesmo tempo senti-me a ser injusta. Isto porque eu comprei este livro depois de ter lido algures que era um mau livro. E eu sinceramente acho que fui demasiado influenciada pela opinião dos outros. Então, o que é que eu fiz? Eu concentrei-me apenas em ler o texto, sem colocando completamente de parte o meu olhar cómico e focando-me meramente no que lá estava escrito. E a verdade é que, quando cheguei ao 4º capítulo, eu não conseguia perceber porque é que havia quem não tivesse gostado desta história. Claro que há alguns errozinhos, por exemplo, a história não é muito coerente sobre quando a Clara, a nossa personagem principal, começa a ouvir um programa de rádio. Mas não me pareceu assim muito grave. Pelo que fui ao Goodreads ler os piores comentários, ou pesquisar por eles, porque eu acabei por ler apenas um. E o primeiro comentário que li, que tinha apenas uma estrela, explicava várias coisas, porque é que era um mau livro, e de entre essas coisas eu apercebi-me que ainda não tinha chegado a nenhuma delas. Portanto, acalmei os cavalinhos e voltei a ler. E agora vou-vos fazer aqui um pequeno resumo da história. E o que é que nós temos aqui no início deste livro? Temos uma miúda de 16 anos com depressão e distúrbios de ansiedade. Uma realidade que eu infelizmente conheço muito bem. Tudo o que a Clara está a sentir, eu também sinto ou já senti de alguma forma. E houve algumas frases que me tocaram particularmente, como por exemplo: "No entanto, há outras que o fazem, que pedem ajuda e que são ignoradas e obrigadas a lutar para validar o que lhes está a acontecer." Esta frase tocou-me particularmente porque quantas vezes já eu tentei iniciar uma conversa de "então, está tudo bem?" E em vez de dizer "sim, sim, está tudo bem", digo "não, não está", e as pessoas retraem-se na conversa, não têm 5 minutos para que eu possa dizer "olha, eu estou assim, eu estou assado, mas está tudo ok". Às vezes tipo, pequenas conversas fazem a diferença, sendo que aqui no livro a Clara fala sobre pedir ajuda. Eu penso que é outro tipo de ajuda, e mesmo quando tentamos procurar pessoal especializado, nem sempre é fácil encontrar alguém que nos perceba. Ainda que a forma como está descrita a doença mental me toque particularmente, não consigo deixar de reparar que a autora não conseguiu criar bons momentos de transição entre as suas próprias reflexões e a história das personagens. Sendo que a personagem principal é também ela o narrador, estas reflexões
temos que assumir que vem da parte da nossa personagem principal, que são demasiado desenvolvidas para a experiência de vida e para a própria idade da personagem. Não faz sentido que a autora tire estas reflexões da cabeça de uma adolescente, que sinceramente não tem maturidade nem experiência de vida que a permita chegar às conclusões que o livro nos apresenta. Acreditem em mim quando eu digo isto, porque a minha experiência na ótica do utilizador de ansiolíticos é vasta o suficiente para poder afirmar tal coisa. Quando finalmente chego ao fim do capítulo 4, eu achei que tinha percebido o comentário que tinha lido no Goodreads. E eu achei que a pessoa não tinha compreendido o livro ou não tinha se identificado com as personagens porque talvez nunca tivesse passado por uma situação tão difícil como é a depressão. Eu não estou aqui a medir pichas, eu não estou a dizer que há problemas que são piores ou melhores que outros. Não, porque eu não passei pelos problemas todos, portanto eu não posso dizer o que é pior que outro. Agora, a depressão é bué fodido. E acho que, por exemplo, eu percebo os meus sintomas e aquilo pelo que eu estou a passar, mas às vezes não consigo perceber outra pessoa que tem exatamente a mesma doença, mas tem outros sintomas. Portanto, quem nunca passou por tal coisa, se calhar é ainda mais difícil de perceber. E eu aqui pensei, pronto, ok, não percebeu porque, graças a Deus, nem toda a gente passa por uma situação destas. Agora, lá no comentário da pessoa que eu desconheço o nome, peço imensa desculpa, mas ela também descreveu em inglês, portanto nunca vai ouvir isto, diz que acha estúpido duas pessoas apaixonarem-se tão depressa apenas por mensagens. Olha, é assim, eu nisto não posso comentar, porque eu ainda me lembro, para grande vergonha minha, da rapidez com que eu me apaixonava pela adolescência. E digo já, não era preciso muito. E quando digo muito era preciso muito pouco para eu me apaixonar. Portanto, umas mensagens foi mais do que suficiente várias vezes. E agora passamos para os comentários mais duros. Este livro tem uma qualidade de escrita incrível? Não. A história é coerente nos pequenos detalhes? Não. As descrições de depressão e ansiedade e ataques de pânico são totalmente credíveis? Não sei. São muito semelhantes às minhas, mas ligeiramente exageradas e dramatizadas. Ainda assim, poderão ser a realidade de alguém, não faço ideia, porque a verdade é que estas doenças têm sintomas e complicações diferentes de pessoa para pessoa. Se a minha opinião sobre este livro pode estar totalmente enviesada pelo facto de me encontrar no mesmo estado mental da personagem e por ter lido grande parte do conteúdo do mesmo na sala de espera da ala psiquiátrica do São José, sem dúvida alguma. Pelo que, em certa medida, segue a minha voz, acabou por me ajudar um bocadinho. Porque a verdade é que é muito fácil irmos ao hospital quando temos uma perna partida, uma constipação, ou seja lá o que for que seja físico e palpável. Por muito que esperemos, eventualmente vão-nos tratar. Mas com as doenças do foro psicológico não funciona bem assim. Primeiro, temos que superar os nossos medos e preconceitos e pedir ajuda. Só que quando pedimos que nos salvem dos nossos próprios pensamentos, dificilmente encontramos alguém que nos dê a mão e nos ajude a navegar por toda a nossa tristeza. Pelo menos da primeira vez em que imploramos por essa ajuda. Por vezes, encontramos quem pense que estamos a mentir, a exagerar ou o clássico. Há pessoas muito piores do que tu. Não duvido, mas isso não ajuda no meu sofrimento em nada. E tendo em conta tudo isto e a minha própria experiência enquanto utilizadora de ansiolíticos, digo-vos que por muito negros que sejam os vossos sentimentos e pensamentos, temos que acreditar em nós próprios e acreditar que vamos conseguir e que ainda existe uma vida que vale a pena ser vivida. E essa vida é a nossa. Obrigada pelo vosso trabalho de psicologia nos últimos 5 minutos. Agora eu vou voltar ao conteúdo do livro porque senão eu fico sem visualizações.
E quando volto ao livro, este começa a ficar estúpido. A Clara, além de ter perdido a mãe na luta contra o cancro da mama e da depressão, a Ariana achou que o peso da personagem estava sujeita... Bem, como é que havemos de dizer? Não era suficiente. E então arranjou-lhe uma nova maleta. E qual é que é? Não se esqueçam. Isto acaba por ser um romance, portanto, a imaginação não é o forte do escritor, ok? Pronto. Essa maleta é cancro. Claro que sim, porque imaginação zero. E já agora, bem feita. Quem é que a mandou andar a comer pipocas de micro-ondas? Eu avisei logo no início. Cancro. Aquilo cheirava-me a cancro, logo, à distância. E o livro nem tem cheiro. Piadas à parte. O cancro que a nossa Clara com capa tem é também ele na mama, igualzinha à mãe. Agora, ouvintes deste podcast que possam ter mais conhecimentos de medicina do que eu, corrijam-me se estiver errada. O cancro na mama não é um cancro extremamente raro, porque assim, não se pode dizer impossível, porque não há impossíveis, extremamente raro na adolescência, que tipo, eu tenho 30 anos e eu acho que já tipo não é comum na minha idade, mas posso estar totalmente enganada, por isso é só mesmo isso. Corrijam-me, digam-me tipo se é normal ou não. Eu acho que não é normal uma rapariga com 16, 17 anos, já não me lembro bem, ter cancro na mama e depois é tipo, fizeram um exame genético e tal, tens risco de ter cancro na outra mama também, então vamos tirar as duas. E é tipo, what the fuck? O que é que isto contribui para a história? Nada. Foi só para termos ali tipo 2 páginas em que a imagem que temos na cabeça é uma miudinha a sair de dentro da banheira com uma cicatriz em cada um dos peitos. Tipo, foi só triste. Não acrescentou nada, não acrescentou nada à história, não desenvolveu em nada a personagem. Foi só tipo triste. Eu percebi que a autora queria que a Clara fosse careca, mas podia-lhe ter dado alopécia, não era preciso ter-lhe dado cancro. Eu ainda que tenha gostado do livro, porque gostei de ler um livro sobre depressão, sobre ver alguém que está a passar pelo mesmo que eu. Agora, se alguém me disser que este livro é cocó, eu não tenho nenhum argumento para contradizer o que essa pessoa me está a dizer. Porque a verdade é que este livro parece que foi escrito por 2 pessoas diferentes. Nos primeiros capítulos temos um escritor que efetivamente percebe o que é ter uma depressão e partilha tudo aquilo que sente ou que sentiu. Depois vem um outro escritor com pouca humanidade e zero empatia. Pegou no que já estava feito, arranjou todas as formas e mais algumas de vitimizar a personagem principal, mexeu tudo e serviu-nos um bom prato de merda. Ainda assim, gostava de ter tido um livro, não precisava de ser este livro, um livro tipo este, na adolescência, sobre alguém que estava a passar, porque eu tive a minha primeira depressão na adolescência, sobre alguém que estivesse a passar pelo mesmo, só para eu perceber que está tudo bem em não estar bem e que efetivamente haveria de ficar. E isto aplica-se a grande parte deste livro, excepto o último terço. O último terço não faz falta a ninguém, nem ao mundo, e é tão mau que eu escolhi não ler. E sabem a melhor parte? Eu não perdi absolutamente nada. Obrigada por terem estado desse lado. Voltamos no próximo mês. Tchau!